Oi pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou a Vivi. Eu sou o Bruno. E nós estamos aqui no canal Ser Sustentável Horta no Quintal. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês, compartilhar como é possível fazer uma pomada caseira natural. A partir das plantas que você tem ou mesmo de plantas secas que você possa comprar em lojas de produtos naturais. E você poder ter pomadas para o tratamento aí da sua saúde de forma totalmente natural, né? Orgânica. E essa pomada aqui nós fizemos com a finalidade cicatrizante, mas a ideia desse vídeo é não necessariamente falar das plantas que a gente vai usar aqui, mas sim do que você precisa para fazer uma pomada. Então essa é uma receita geral sobre como fazer uma pomada natural aí na sua casa. E a partir dessa receita você vai poder adaptar e fazer as suas próprias criações e as suas variações, tá certo? Então vamos lá para esse vídeo, vamos lá ver como que a gente faz a nossa própria pomada natural. Bom pessoal, então para fazer uma pomada medicinal caseira, a gente vai primeiro ter que saber o objetivo dessa pomada, então qual que é a função dela, e alguns dos ingredientes eles vão servir como base, tá? Eu vou falando deles conforme a gente for usando. Primeiro, a definição da função da pomada. No nosso caso, a gente escolheu fazer uma pomada cicatrizante. Nesse caso, eu escolhi plantas que têm essa função, que foi a arnica, que eu já colhi antes, já deixei limpinha aqui. Então, vou usar a arnica, vou usar também a erva baleeira e vou usar também aqui a centelha asiática. Todas elas têm função cicatrizante, antimicrobiana, enfim, que vão ajudar na cicatrização ou função anti-inflamatória, né? Então elas vão ser um combo, um conjunto para atuar na cicatrização de feridas, machucados, né? Mas podem ser outras plantas, eu escolhi essas porque são as que eu tenho. E a utilização das ervas você pode fazer com as ervas frescas, como nós estamos fazendo aqui, recém-colhidas, ou você pode fazer com ervas secas, tá? O ideal, inclusive, são as secas, porque por não ter umidade, a durabilidade da tua pomada vai ser maior. Feito com ervas frescas, ela tende a ter uma durabilidade menor, cerca de 3 meses até 6 meses. Enquanto com ervas secas, ela pode durar até mais de 6 meses. E se você tiver, se for possível, é bom você macerar ela um pouco antes da gente prosseguir com a receita, porque isso aqui ajuda na liberação dos princípios ativos da planta. Além das plantas, outro componente que é essencial para a preparação de qualquer pomada vai ser algum tipo de óleo ou manteiga. Hoje nós vamos estar usando aqui o óleo de coco. Eu já tenho ele no frasquinho aqui porque eu precisei derreter ele no banho-maria, porque o coco tá, agora como tá frio, né, ele tá mais sólido. Então, já derreti no banho-maria para poder fazer a medida. Não compensa a gente fazer uma quantia muito grande se a gente estiver fazendo apenas para uso próprio, certo? Se vocês forem fazer em quantidades maiores, é só multiplicar as quantidades. Aqui de erva fresca a gente está usando cerca de 40 gramas. Se nós tivéssemos a erva seca, a gente poderia usar a metade disso, certo? 20 gramas. Para uma proporção de 100 ml de óleo, que é o que a gente vai colocar aqui agora. Então, 100 ml de óleo de coco. No lugar do óleo de coco, poderia ser um azeite de oliva, ser uma manteiga de karité, uma manteiga de cacau. Mas no caso, a nossa escolha é por fazer uma pomada cicatrizante. Então, eu escolhi o óleo de coco porque ele tem propriedades antimicrobianas, antifúngicas, que vão auxiliar aí no nosso processo de cicatrização. E agora, nós vamos levar isso daqui para o banho-maria, para que a gente possa derreter, derreter não, porque já está derretido, na verdade, o coco, né? Mas para que a gente possa extrair as propriedades das nossas ervas. Para fazer o banho-maria é bom que a gente utilize um recipiente de inox, como é o meu aqui, ou então de vidro, de porcelana, certo? Para que ele não libere nenhuma substância no que a gente está preparando. E a gente vai precisar de 2 panelinhas, digamos assim. Uma com água, que é onde essa água está fervendo, né? Eu diminui bem o fogo. E agora eu vou colocar essa daqui dentro. Então, o meu conteúdo aqui
né, as plantas, o óleo de coco, ele não vai ter contato com o fundo da panela ali, né? Ele fica sempre boiando em cima aqui. E a gente faz isso para que ele esquente, né? Mas a temperatura não eleve demais a ponto de a gente perder as propriedades aqui que a gente está extraindo da nossa planta. E a gente vai fazer isso e vai deixar ela ferver aqui, ó. Pode ver o quanto que tá fervendo a água, ó. Bem pouquinho. Deixa eu tirar para vocês verem. Dá pra ver que tá fervendo, mas é bem pouquinho. E pra conseguir isso no fogão, eu regulei o botãozinho dele pra ficar entre o fogo alto e o desligar. Se você levar o fogão a gás, pelo menos, né? Nessa posição, ele vai fazer um fogo bem baixinho. Você consegue, é menor do que o fogo mínimo, né? A gente vai deixar elas aqui no mínimo uns 40 minutos, 1 hora, talvez até mais. A gente vai olhando conforme a gente vê que elas estão murchinhas, né? Dá pra ter uma ideia de que já extraiu o suficiente, mas é no mínimo 40 minutos. Acabei de desligar o fogo, ficou cerca de 1h20, 1h25 cozinhando e tô preparando aqui para filtrar. Então eu vou usar uma baciazinha, não precisa necessariamente ser de vidro, mas se puder melhor. E um coadorzinho de voal. Esse aqui é um coador que a gente usa para quando vai fazer esses preparados. Também para preparar leite vegetal, se usa esse tipo de coador, enfim. E se você não tiver, você pode coar com outro paninho, que seja um pano de fralda, algo assim, ou um tecido que você possa usar para filtrar, tá? Porque como a gente macerou, né, vai ter partículas bem pequenas da planta e a gente quer tirar tudo que é partícula da planta, né? Que fique só ali o que é fluido, que é líquido dela, que vai ter sido extraído pelo óleo quente. Só mostrar um pouquinho aqui para vocês, ó, como é que fica. A planta, ela perde a cor, ela fica meio marrom assim, mas ela diminui bastante o tamanho, ela murcha, digamos assim. Então agora o que nós queremos é esse óleozinho ali e a gente vai coar ele aqui. Eu vou colocar a planta junto aqui porque eu vou dar uma esmagada, uma ordenhada nesse conteúdo para extrair o máximo possível do nosso óleo, porque o óleo fica muito grudado, né, nos pedacinhos de planta. A gente vai lavar porque nós vamos precisar de novo para voltar pro banho-maria depois. Como ainda tá quente, eu vou deixar escorrer um pouco enquanto eu vou lavar aqui. Enquanto a gente deixa esfriar um pouco mais o nosso óleo ali, eu vou ralar aqui cera de abelha. Teve um outro vídeo para trás em que eu mostrei usando e vocês perguntaram onde que nós compramos. Nós compramos pelo Mercado Livre, tá? Veio uma barra assim de 1 quilo. É enorme, você vai demorar muito tempo para usar isso, a não ser que você faça em mais quantidade, né? Então se você quiser comprar uma quantia menor, mas a gente prefere, como isso não vence, né? A gente compra e deixa e vai usando aos poucos. Então a gente precisa ralar para diminuir o tamanho, né? E consequentemente ele derreter mais rápido. E até falando do porquê, né? A gente coloca a cera de abelha nas pomadas porque ela que vai dar aquela consistência mais firme, mais durinha, para que não fique muito mole, né? Fica mais fácil também de espalhar e aumenta a durabilidade. A cera de abelha também a gente escolheu nessa receita porque ela é antimicrobiana, então ela vai ajudar, ela ajuda também, né, no processo de cicatrização e ela também é utilizada em tratamentos de alguns tipos de alergias de pele. Se você não puder utilizar a cera de abelha, outra opção é a cera de carnaúba, é uma cera vegetal extraída de uma árvore, né? Então também tem uma função semelhante à da cera de abelha. E para essa receita, a quantia que eu vou precisar é de 10 gramas, porque a gente sempre trabalha de forma proporcional. Ou seja, a cera que a gente vai usar, seja cera de abelha, cera de carnaúba, a gente vai usar 10% da quantidade de óleo. Ou seja, eu usei 100 ml de óleo, então eu vou colocar 10 gramas de cera. E sempre é importante lembrar, pessoal, que os utensílios, as coisas que a gente usa para preparar, seja pomada, tintura, o que a gente usa das plantas medicinais, o ideal é que não sejam os mesmos utensílios da nossa cozinha. Então esse aqui é um ralador que eu tenho separado só para usar para isso.
tenho uma caixa assim, ó, essa aqui é a minha caixa de guardar essas coisas. E eu mantenho elas separadas, guardadas separadas, para justamente evitar de ter algum risco de contaminação. A quantidade de cera que a gente usa é importante que seja o mais preciso possível, porque se a gente colocar cera demais vai ficar muito duro, se a gente colocar de menos vai ficar muito mole e não vai ter uma durabilidade tão boa também. Então, para terminar aqui a filtragem, a gente vai pegar e espremer. Agora já não tá mais tão quente, eu vou espremer porque fica muito óleo entre as folhas, ó. Então, vou voltar aqui esse óleo medicinal pro nossa panelinha para levar ao banho-maria. Vai acrescentar também a cera de abelha. E agora a gente vai levar de volta no banho-maria para derreter essa cera. Sobre a cera também, eu tô aguardando esquentar aqui a água. Sobre a cera, pode ser, dependendo do fornecedor que você compre, que ela venha mais clara, mais escura, porque varia um pouco de acordo com o tipo da abelha, da onde que foi extraída, né, esse mel e consequentemente a cera. Também com o tipo de plantas que essas abelhas utilizaram para coletar o pólen, né? Então tudo isso influencia. Mas geralmente, se você quer uma cerinha mais clara, você pode mandar mensagem para o fabricante lá e dizer, olha, eu preciso da cera mais clara possível. Então tem essa opção também. Uma vez que começou a ferver, eu vou diminuir bem aqui a água, como eu falei antes, para que ela, não sei se vai dar para vocês verem o fogo e o botão ao mesmo tempo. Eu vou diminuindo, vindo em direção ao desligar aqui. E aí eu consigo esse ponto em que ela vai ferver bem fraquinho. E quanto tempo tem que ficar no banho-maria? Dessa vez aqui não tem um tempo delimitado, o tempo vai ser até que a cera derreta. Então a gente vai mexendo, né? E aí vai dar pra ver que ela vai começar a diminuir de tamanho, os pedacinhos, até que você não veja mais nenhum pedacinho, esteja totalmente líquido. Daí tá pronto, daí pode tirar. Então aqui é só, a função é exclusivamente agora nesse ponto derreter a cera. E aí já é bom deixar preparado os frasquinhos onde você vai pôr, porque principalmente se quando você estiver fazendo tiver mais frio, a hora que você tirar do banho-maria, ela já começa a solidificar relativamente rápido por causa da cera. Então é bom deixar os frasquinhos preparados, que aí você terminou aqui, você já vai lá e coloca no frasquinho. Olha aqui, prontinho, pessoal, já derreteu tudo. Acredito que não chegou a dar 10 minutos, esqueci de marcar dessa vez quanto tempo, mas é bem rapidinho. E agora a gente precisa rapidamente também passar para os nossos frasquinhos. Eu não sei quanto que isso aqui vai render exatamente, eu deixei 2 aqui preparados. Vou começar pelo menor. Olha que vai. Sobrou um restinho aqui. Ó, se a gente, não sei se vai dar pra vocês verem, mas aqui onde pegou na bordinha, ela já começa imediatamente a firmar, a endurecer. Tem uma consistência de creme. A gente vai aguardar agora e volta com vocês quando ele tiver endurecido. Passado uns 40 e poucos minutos, eles já estão firminhos, mas ainda a temperatura do frasquinho dá pra sentir que ainda tá um pouco morno. Então ele ainda vai ficar mais firme do que tá aqui, mas já tá numa consistência, ó, que a gente consegue pegar como uma pomadinha e passar. Mas ele ainda vai ficar mais firme do que isso. E esses aqui, eu acredito que no mínimo 3 meses ele vai durar, não sei por conta disso daqui. Então, sempre que você fizer alguma pomada ou qualquer outro preparado natural, e ele tem um período de conservação, de duração, é bom vocês observarem para ver se ele não muda o cheiro, se ele não muda a consistência, a textura, né? Porque se sentir que ficou um cheiro oxidado, um cheiro de velho, né? Aí tem que descartar e fazer novamente, tá? Mas normalmente da planta fresca dura no mínimo 3 meses, da planta seca no mínimo 6 meses
e pode ser que se estenda um pouco mais do que isso, inclusive. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e também, se vocês tiverem sugestões ou dúvidas, deixe nos comentários que a gente vai acrescentando aí para contribuir com a nossa comunidade. Então, vocês são parte dessa comunidade e vocês também acabam ajudando os colegas a partir das mensagens que vocês deixam aí nos comentários. E a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!